Fala, bom dia, pessoal. Firmes, tranquilos. Uma chuva tremenda, né? Você viu? Mudança climática, né? A gente brinca, né? Alguns falam assim, você ainda não sabe o que a Lava Jato ainda vai trazer. Todo mundo fala, então você não sabe o que as mudanças climáticas trarão. É mais ou menos desse sentido. Espera-se para os próximos 20 anos, assim, coisas desse tipo. Porque ontem, né, o colega estava falando, eu não cheguei a ver. Trabalhei ontem até tarde e hoje me levantei e vim para cá. Não vi jornal, mas ontem em Campinas, se não me engano, então foi um terror. Então você imagina, coisas que não aconteciam normalmente há 15, 20 anos atrás, tem acontecido, né? No meu Twitter eu coloquei na semana passada, não sei se eu cheguei a falar para você, né? Mas coloquei uma matéria dizendo o que é a expansão da fronteira agrícola. Eu sei que todo mundo fala, mas precisa produzir mais. Então, mas quando você faz um desmatamento da maneira como foi feito, no cerrado inteiro, então eu coloquei no meu Twitter há 2 semanas atrás um estudo feito, estudo com bastante cientificidade, de que a expansão agrícola que aconteceu no Cerrado brasileiro vai tirar 60% da chuva na floresta amazônica. Então você imagina como vai acontecer. Então tira num lado, coloca no outro, você altera todo o clima e aí você tem consequências dramáticas, infelizmente. Né? Então ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente. Aí eu coloquei lá no meu Twitter, né? Ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente, mas todo dia é o Dia Mundial do Meio Ambiente. São 365 dias mundiais por ano, escrevi isso. Se você não trabalhar para colocar isso em ordem, então não adianta fazer um dia... Eu sei que é o dia comemorativo, mas Dia do Meio Ambiente tem que ser todo dia. Então ontem eu fiz essa referência para lembrar que Dia do Meio Ambiente são todos os dias do ano. E todos os anos. E a gente ainda não se apercebeu disso. Mas vamos lá, falar da tutela administrativa... Pessoal, na aula passada nós vimos a política nacional, política estadual, política municipal, os instrumentos da política que estão no artigo 9º, incisos 1º a 13, e depois nós falamos de licenciamento ambiental, artigo 9º, inciso 4º, avaliação de impactos ambientais, 9º, inciso 3º, e estávamos estudando o 9º, inciso 6º, que são os espaços territoriais especialmente protegidos. E a gente nota que eles pedem bastante isso em prova, né? Enfim, eu falo, pessoal, esses 3 temas aqui, eles respondem pelo menos por 60%, 70% de uma prova no Brasil, né? São os 3 instrumentos que eles mais pedem, observe nos concursos. E nós entramos nos espaços territoriais especialmente protegidos. Vimos a legislação, as espécies que eu tenho os espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito e em sentido amplo. E na aula passada nós começamos a estudar, no item 3, os espaços territoriais especialmente protegidos em sentido estrito. Fizemos algumas considerações iniciais, né? As definições que estão lá no artigo 2º, unidade de conservação no 2º, inciso 1º, o SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, no 3º e no 6º. Vimos que vários estados já têm o seu sistema estadual e o sistema municipal do meio ambiente ainda está engatinhando, né? Ainda os municípios ainda não produziram os seus sistemas municipais, mas isto é algo que vai acontecer. E aí, na letra B, nós falamos, olha, aqui nós vamos tratar então do ponto mais importante, que é a criação de uma unidade de conservação, a instituição de uma unidade de conservação, onde você vai abordar o artigo 2º, do 7º ao 21 e do 22 ao 28. Então vamos lá, pessoal, como é que eu crio uma unidade de conservação? Primeira coisa que eu preciso para criar uma unidade de conservação é fazer estudo. Como é que eu defino, como nós vimos na aula passada, como é que eu defino se uma área é importante se eu não fizer estudo? Se é um estudo ambiental. Como é que eu defino o tamanho da área que eu devo proteger sem um estudo? Então, logicamente, a primeira coisa que você vai desenvolver, estudos técnicos. Então, o Estado, município ou a União,
porque são os 3 que podem, então, produzir, podem instituir unidade de conservação, vão desenvolver estudos técnicos com vistas à futura criação de uma unidade de conservação. Isso aí está no artigo 22 da lei. Mas note o que aconteceu, pessoal. No começo, quando a gente criava uma unidade de conservação, bem no comecinho, né? Quando a gente criava uma unidade de conservação, as pessoas falavam, puxa, que maravilha, né? Está protegendo e tal. Mas bastaram uns 2 ou 3 anos e eles começaram a perceber que a criação de uma unidade de conservação traz uma série de limitações. Então aconteceu, em algumas situações, que depois da lei, a lei é de 2000, depois de um tempo, eles percebendo que havia limitações, aconteceu algumas vezes de pessoas adentrarem aquela área e colocarem fogo antes que ela fosse transformada em unidade de conservação. Quer dizer, qual seria a maneira de eu evitar uma unidade de conservação? Mas pondo fogo. Então, você imagine que isso aconteceu e não foi uma vez só. Por isso que eles introduziram o artigo 22A. Leia o artigo 22A. Estou até com a prova de Santa Catarina aqui, tenho visto provas. O nosso examinador não tem perguntado sobre isso, mas isto virá em prova. O artigo 22A, ele fala, o poder público poderá, ressalvadas as atividades agropecuárias e outras atividades econômicas em andamento e obras públicas já licenciadas, na forma da lei, então tem que ser por lei ou decreto, ele pode decretar limitações administrativas provisórias, então ele pode, pessoal, editar legislação já com limitações administrativas provisórias durante a realização dos estudos, para evitar a degradação da área. Degradação anterior à própria criação da unidade. Agora, não me pergunte por que ele diz que essas limitações provisórias podem durar no máximo 7 meses. Está no parágrafo 2º. Eu não sei por que 7. Tentei ler, não acho. Fala aí o parágrafo 2º do 22, que é 22A, né? Que a destinação final dessa área será definida no prazo de 7 meses, improrrogáveis, fim da qual estará extinta a limitação administrativa. Então, quando eu decretar limitações administrativas provisórias, tem que ser um pouco célere, né? Em 7 meses, você tem que dar um jeito, ou cria ou não cria. Bem, fiz estudos técnicos, o próximo passo é a consulta pública. Gente, esse termo não é muito adequado, vamos dizer assim. Porque consulta não dá ideia que eu vou perguntar para as pessoas se elas aceitam a unidade. E não é isso que acontece. Não tem nada de consulta. Seria mais uma informação pública. Então veja o que diz o artigo 22, né? Ele fala que, parágrafo 2º, a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública. Só que ele continua dizendo, a consulta pública é para identificar a localização, dimensão e os limites mais adequados para a unidade. Então não é bem consulta, é uma informação pública. Você vai informar a coletividade da futura criação de uma unidade de conservação, o tamanho da unidade, as limitações que vão acontecer, é isso. Tanto que um sujeito resolveu ir ao STF, é o mandado de segurança 25347 do Distrito Federal, mandado de segurança 25347 do Distrito Federal, foi lá no... Foi 25347 do Distrito Federal, foi lá discutir de que a coletividade não tinha sido consultada se aceitava uma determinada unidade de conservação, né? Não precisa nem ver. Importa é o assunto, era esse. Ele entendeu que a lei exigia que perguntasse, e aí o ministro, relator, né, que é o ministro Aires Brito, ele escreve aqui, ó, a consulta pública não é plebiscito. Ele escreve, pode pegar a emenda. Não é para perguntar se aceita ou não. Bom, então o nome está errado, você viu? Na verdade, é mais uma informação pública. É mais um comunicado que você faz, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Tanto que no parágrafo 3º fala que essas informações têm que ser adequadas e inteligíveis à população local e outras partes interessadas.
Então essa palavra informação está corretíssima. Na verdade é mais uma informação mesmo do que uma consulta. E presta atenção que eles gostam de perguntar exceções na tua prova, né? Que é para ver se você sabe mesmo. Lembre sempre, pessoal, que o nosso examinador ele tem uma ideia que não é tão correta, mas em parte de que se você sabe a exceção, você sabe a regra. O examinador sempre tem isso na cabeça. Se você sabe a exceção, você sabe a regra. Então, geralmente, numa prova, ele pergunta a exceção. Porque veja aí no artigo 22, no parágrafo 4º, que ele fala que quando eu crio estação ecológica ou reserva biológica, não é obrigatória a consulta pública. Então, ler o artigo 22, parágrafo 4º, que em relação à estação ecológica e reserva biológica, não se exige a consulta pública. E aí, como o nosso examinador quer derrubar você, ele põe na prova que é proibida. Não, não é proibida. A lei não proíbe. A lei diz no parágrafo 4º que não é obrigatória. Cuidado que as palavras estão colocadas. Por isso que quando se lê, precisa ler com carinho, né? Ele põe lá que não pode fazer, está errado. Não é obrigatório. Pode fazer? Ué, poder pode. Não se obriga. E aí, pessoal, nós vamos criar realmente a unidade de conservação. E aí temos outro problema, porque se você ler o artigo 22 caput, o artigo 22 caput fala: as unidades de conservação são criadas por ato do poder público. Ponto. E aí vem a doutrina e a jurisprudência e dizem: ato do poder público tem que ser ou lei ou decreto. Não pode ser de outra maneira. Então, lei ou decreto é a doutrina e a jurisprudência que colocam, e esse entendimento é pacífico hoje. Só que na tua prova pode cair ato do poder público, né? E é como está na lei. E aqui está talvez a parte mais chatinha para a gente estudar, né? Porque quando você cria uma unidade de conservação, você tem que optar por 2 grupos ou categorias. Então eu tenho 2 grupos ou categorias de unidade de conservação, como você encontra aí no artigo 7º. Então o artigo 7º, parágrafo 1º, fala das UPI. E o 2, parágrafo 2º, fala de UUS. Então, a partir daqui, pessoal, e eu sinto dizer isso, e eu estou até com a prova do Ministério Público de Santa Catarina, mas não caiu muito a 9985, né? Caiu mais o Código Florestal dessa vez. Mas de vez em quando deságua essa matéria aí, né? E o que ele faz, gente? Ele copia artigo de lei. E os artigos são desse tamanho. Então, isso aqui é leitura em casa, né? Estava conversando aqui agora. Primeiro que não dá para você dar... Se eu for dar esta lei do jeito que ela está aqui, eu fico com você 6 aulas. Porque cada artigo tem isso aqui, ó. É 1,5 páginas, às vezes, que eu vou falar. Então, você tem que ler na tua casa. Outra coisa, você acha que você consegue ler? Eu vou colocar uns 15 artigos na sequência. Você acha que você consegue ler em 1 hora e guardar o que está aqui? Então, isso aqui tem que ser um estudo sistemático. Então, gente, essa aula aqui, nesse momento aqui, é uma aula mais orientadora de como ler em casa. Então, tem aluno, às vezes, que não aceita que eu falo isso, mas eu vou fazer o quê? Tem coisa que você tem que ler em casa. Estou aqui com a prova de Santa Catarina, que me cederam aqui, né? Que foi ontem, né? 29. Então, semana passada. Então, prova da semana passada. Cederam para mim essa prova aqui. Você vê, ele copia texto de lei. Caiu mais Código Florestal, mas de vez em quando deságua isso aqui, né? Então, olha lá o que diz o artigo 7º, pessoal. Ele fala assim, artigo 7º, inciso 1º, unidade de proteção integral. Aí ele vem no parágrafo 1º e diz: o objetivo básico das unidades de proteção integral é preservar a natureza, admite-se apenas o uso indireto dos recursos naturais. Então, veja, aqui ele fala de uso indireto dos recursos naturais. Aí você fala, mas eu não sei o que é uso indireto. Pois que você tem que ir no artigo 2º. Aí você vai no artigo 2º, ele diz para você, uso indireto, inciso 9º, é aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição.
dos recursos naturais. Então você tem que agregar aqui o segundo inciso 9. Então isso cai em prova? Cai. E ele, sabe o que ele fala na prova sempre? Já vi umas 3, 4 provas ele perguntando assim. Ele fala, no grupo UPI não se admite exploração dos recursos naturais. Não. Exploração econômica, se ele colocar, não admite. Mas você ter a possibilidade de uso indireto, isso a lei diz. Então, se ele escrever na tua prova que você não pode ter utilização de recursos naturais, nenhuma, está errado. Porque ele fala aqui, ó, admite o uso indireto. Então, sabe o que é uso indireto? O uso indireto é visita estudantil, experimentos científicos, pode ter turismo ecológico, como é no Parque Nacional. O que você não pode ter é o que ele coloca aqui. É coleta, consumo, destruição, exploração econômica. Isso não é possível mesmo. Já embaixo, o que é a US? São as unidades de uso sustentável. Então aqui, olha, como diz o parágrafo 2º, você faz a compatibilidade entre a exploração da área e a proteção da natureza. E você admite o uso sustentável de parcela dos recursos naturais. Eu não sei o que é uso sustentável. Vai lá no segundo 11 e ele explica para você o que é uso sustentável. Segundo inciso 11. Pronto. Então você tem aí os dois grupos, você sabe, né, o que um e o outro grupo permite, o que não permite, e aí você tem aqui a divisão. Isso aqui é chato de estudar mesmo, né? As unidades de proteção integral são definidas no artigo 8º, desculpe. Estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural, refúgio de vida silvestre. E aí cada artigo na sequência, como eu falei para você, que aqui está a dificuldade, cada artigo, pessoal, vai falar sobre uma dessas unidades de conservação. Então o artigo 8º, ele lista quais são 5, e cada um na sequência fala de uma delas. Então, estação ecológica está no artigo 9º, reserva biológica está no artigo 10º, parque nacional está no artigo 11º, monumento natural está no artigo 12º, refúgio de vida silvestre está no artigo 13º. Só que, como eu disse, cada artigo desse é desse tamanho. Tem vários incisos, vários parágrafos. Eu sempre comento, por exemplo, o artigo 9º, só para que você veja. Então, o artigo 9º ele diz, estação ecológica tem como objetivo preservar a natureza e realizar pesquisas científicas. Parágrafo 1º. Estação ecológica de posse e domínio públicos, sendo que as áreas particulares serão todas desapropriadas. Então, ninguém fica lá dentro. Tem que haver desapropriação. Parágrafo 2º. É proibida a visitação pública. Então, não pode o povo lá fazer piquenique. Exceto se for com objetivo educacional e respeitando o que o plano de manejo estabelece. Então, veja, ele vai falando. Parágrafo 3º. A pesquisa científica depende de autorização prévia do órgão responsável pela administração. Parágrafo 4º. Na estação ecológica só pode ser permitida alterações de ecossistemas nos casos 1, 2, 3, 4. Então, que nem eu falei para você, é difícil estudar, porque são 12. Fosse uma só, você percebe? Então, como você tem 12 unidades de conservação, cada artigo vai falando o que pode e o que não pode. Aí você fala assim, eu vou decorar, né? Tudo que é UPI, então, as áreas serão desapropriadas, então, mas não é assim, né? Aí você cai, por exemplo, no monumento natural, que é a 4ª, aí o artigo 12 fala, parágrafo 1º, o monumento natural pode ser constituído por áreas particulares. Você já pode manter particulares dentro. Então é um bolo, né? Infelizmente não tem uma ordem assim. Então fica aí o convite para você estudar, não tem outro jeito. Isso aqui é um estudo que você faz em casa,
de maneira sistemática, porque não dá para correr. E aqui, pessoal, vamos lembrar, né? Quando o parque é criado pelo Estado, você chama de parque estadual. Pelo município, parque natural municipal. Então, quando você vê parque estadual, é porque é a unidade de conservação parque nacional criada pelo Estado. Aí, do outro lado, eu tenho as unidades de uso sustentável. Então, ó, 8º, 9º, 10, 11, 12, 13, aqui é o 14. Aí vem o artigo 14 e ele lista quais são as unidades de uso sustentável. Então, ele põe APA, ARE, FN, RE, RF, RDS e RPPN. E aí, na sequência, cada artigo fala de um. Por isso que eu falei para você que eu tenho um bloco que vai do 7º ao 21. Então, do 7º ao 21 são os grupos e categorias e as unidades de conservação de cada grupo. Então, a APA é a área de proteção ambiental, a RE é área de relevante interesse ecológico, FN Floresta Nacional, RE Reserva Extrativista, RF Reserva de Fauna, RDS Reserva de Desenvolvimento Sustentável, RPPN Reserva Particular do Patrimônio Natural. Lembrando que se a floresta for criada pelo Estado, você vai denominá-la floresta estadual, pelo município, floresta municipal. Quero também lembrá-lo que, cuidado com esse termo, APA. APA, Área de Proteção Ambiental, é uma unidade de conservação cuja lei é a 9985. E eles colocam na tua prova APP, que é um espaço protegido pelo Código Florestal. Um é uma coisa, o outro é outra, hein? E ele costuma misturar na sua prova. Então, APA e APP são ambos espaços territoriais especialmente protegidos. Mas APP está no Código Florestal. APA é a Unidade de Conservação. Isso aí caiu no ano passado no concurso da magistratura em Alagoas. Eles fizeram essa confusão com o aluno. Então, eles disseram, APA e aí começa a colocar coisas relativas ao Código Florestal. Precisa ficar bem atento. Porque APA, os dois são espaços territoriais especialmente protegidos. Só que APA, que nós estamos colocando, é espaços territoriais em sentido estrito. É a Lei 9985. E APP, espaços territoriais em sentido amplo, Código Florestal. Então, no ano passado, prova da magistratura de Alagoas, né, uma aluna aqui nossa, mandou para mim a prova e eles discutiam exatamente isso. Eles misturavam APA com APP. Isto é direto, que eles colocam bastante. Beleza, pessoal? Então, infelizmente, como eu falo, não tem outra maneira de você estudar. Você fala, mas não dá para ficar mais fácil? Dá, pessoal. Eu sempre digo assim, olha, existe uma maneira de ficar mais fácil, mas você vai responder apenas 80% das questões do Brasil. Guardar essas 5. Só. Porque 80% das questões do Brasil, eu garanto para você, 75% a 80% das questões do Brasil, eles só dizem assim, são unidades UPI. Só pergunto isso nas provas preambulares. E aí você tem que pôr essas 5. Ou são unidades US, aí o que você faz? Mas você não estuda, então as esquisitas para você são as outras. Então você faz por eliminação, você guarda essas 5, decora EE, RB, PN, MN, RBS, faz isso, fala isso 300 vezes, aí você vai decorar. Eu sempre digo que isso dá certo. Você estuda assim às vezes ou não? Com recursos mnemônicos, então. Eu sempre brinco, né, que quando eu fazia colégio objetivo, cara, olha, faz tempo, hein? Entrou um professor lá no primeiro dia,
professor de história, ele falou, Mamapru Canroá Fonier. Olha que desgraça. Ele colocou isso na lousa e ficamos 15 dias. Mamapru Canroá Fonier. Ele estava dando aula, de vez em quando ele passava isso aqui. Bom, decorei, né? Aí depois de 15 dias ele falou, isso aqui é a sequência dos presidentes da República, Marechal Deodoro da Fonseca, Marechal Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha e Hermes da Fonseca. Pronto. São os presidentes de 1889 até 1924. E quem que esquece essa desgraça? Eu acordo à noite falando Mamapru, Carroá, Fonier, igual um imbecil. Então, é a sequência dos presidentes da República. Bom, se soubesse, eu lembro assim tem umas 30 coisas que eles faziam a gente decorar que eu lembro até hoje. Força igual a massa vezes a eleição, PV igual a NRT, pais iguais, filhos diferentes, saiba, meu amigo, que este filho é recessivo, biologia. Bom, então, puta merda, não esqueça essa coisa. O dia que eu estiver no túmulo, você vai passar lá, eu estou lá, pais iguais, filhos diferentes. Então isso dá certo, né? É só você passar várias vezes em cima, e aí você guarda 5 da esquerda e não leia as da direita, para não confundir. Aí a hora que ele pede lá na prova, né? Eu não sei se você é tarado, mas eu quando fazia concurso tinha umas coisas assim, eu já entrava, quando dava a prova, já virava e já escrevia, para não esquecer durante a prova, coisas que eram importantes. Nem sabia se estava perguntando, já punha na última folha. Você não faz isso às vezes? Você está lendo lá fora, assim, abre o portão, você entra, aí não pode pegar mais nada. A hora que entrega a prova, você já vira e coloca, você fica mentalmente repetindo um monte de coisa. Pronto, se cair, você já sabe. É aquela tara de última hora, né? Então, funciona. ERBPN, você fala, não, eu quero ter 100% de aproveitamento. Aí você tem que ler 1 a 1. De vez em quando cai assim, de vez em quando, infelizmente, é assim. Então já teve prova assim, porque sabe o que mais tem nos estados? APA. Então eu sempre falo, ó, isso aqui você tem que estudar. Tem muito, né? Isso aqui, todo estado brasileiro tem muita APA, né? Área de proteção ambiental, mas muita APA. Então é sempre o 15 eu peço sempre para dar uma lida e eu vejo que é o que mais eles perguntam quando eles perguntam para você. Então boa sorte aí. Isso aí é um caminho que você tem que fazer. Beleza? Então estudos técnicos, consulta pública, criei. Bom, e aí começa. Depois que cria, aí começa o MP encher o saco, né? Então você quer saber onde que a gente entra, né? Então a gente entra aqui, ó, porque eu quero que você saiba o seguinte, quando o poder público, ele coloca lá no Diário Oficial que ele criou um grupo para verificar a criação de uma unidade de conservação, a gente já abre o inquérito civil para aquela unidade de conservação. Então sempre a gente acompanha as unidades de conservação quando elas são criadas. Aí ele faz o estudo, faz a consulta, que é mais uma informação pública, quando ele criou a unidade de conservação, você vai lá e pega ou o decreto ou a lei e coloca lá no seu inquérito civil. Porque aí começa aqui, ó, plano de manejo. O plano de manejo é obrigatório para toda unidade de conservação. A definição está no artigo 2º 17 e você deve ler os artigos 27 e 28 que complementam isso aqui. Então, o que é o plano de manejo, pessoal? Plano de manejo é o documento técnico que vai regrar tudo o que acontece na unidade de conservação. Então, todas as regras estão no plano de manejo. Então, o plano de manejo ele tem que ser fiel ao artigo. Se eu criei uma estação ecológica, ele vai ter que atender o artigo 9º. Não pode isso, não pode aquilo, isso pode, isso pode. Só que ele vai regrar. Então, por exemplo, aqui no artigo 9º, fala que é proibida a visitação pública, exceto o objetivo educacional, de acordo com o plano de manejo. Então, veja, o plano de manejo ele vai dispor como é que serão as visitas educacionais, dias, horários, se tem que comunicar previamente, se não tem. É assim. Enfim, tudo.
todas as normas que regram aquela unidade de conservação deverão estar no plano de manejo. Você fala quanto tempo o poder público tem para fazer o plano de manejo. O artigo 27, ele coloca aqui no parágrafo 3º que o plano de manejo tem que ser elaborado no prazo de 5 anos a partir da data da criação da unidade. Então, mas eu tive um caso faz 2 meses, que o governo do estado de São Paulo, ele criou uma unidade de conservação aqui no litoral, na Baixada Santista, só que ele colocou lá que o plano de manejo seria elaborado em 2 anos. Mas são 5. São 5 na lei federal, gente. Então você não pode passar de 5. Mas nada impede que no ato criador você coloque 1, 2, 3. Aí os caras não fizeram. Aí o MP entrou com ação. E eles disseram que não cabia discutir esse assunto porque o prazo era de 5 anos. O prazo de 5 anos é da lei federal, mas o decreto estadual que criou a sua unidade falou em 2 anos. Então, infelizmente, vocês não cumpriram o prazo. Então isso faz o quê? 2 meses que eu dei o parecer. Ganhamos a ação, houve apelação, dei o prazo e a Câmara Ambiental falou não, tem que cumprir a legislação. Se a legislação falou que são 2 anos, são 2 anos. Então 5 anos é o prazo da legislação federal. Mas lembre-se que nós já discutimos, por isso que aquela aula de competência é sempre importante. Estados e municípios podem legislar de maneira suplementar, nunca podendo descumprir a legislação federal. Então, se a legislação federal diz que são 5 anos, nada impede que Estado e município, ao criar uma unidade de conservação, diminua o prazo. Então, o MP fica em cima, pessoal. A gente fica em cima. Se forem 5 anos de prazo, o que a gente faz? Até o 3º você fica quieto. No 3º ano você já manda um ofício dizendo como é que está o troço aí. Já fez, não fez? E aí a gente começa a falar que vai dar improbidade se não cumprir a lei. Então, porque não é só falar, oba, está chegando o prazo. É a parte final. Se não cumprir o prazo, pode dar improbidade administrativa. Então veja que o MP, ele sempre fica acompanhando esse troço. Aí o dia que o plano de manejo, ele, né, quando ele for elaborado e o dia que ele for aprovado, porque ele tem que passar por aprovação, aqui no estado de São Paulo é o Conselho Estadual do Meio Ambiente que aprova, aí a gente pega a aprovação, junta no inquérito civil e arquiva. Senhor Conselho Superior, instauramos esse inquérito para acompanhar a criação de uma unidade de conservação, né? Os estudos técnicos aconteceram, a consulta pública aconteceu, foi criado, está aqui a lei ou o decreto, né? São os atos criadores, e acompanhamos na sequência a elaboração do plano de manejo. E o plano de manejo foi elaborado no tempo oportuno e devidamente aprovado pelo órgão competente. Promovo o arquivamento e na volta, então aí é que é o novo inferno. Para eles e para nós. Na volta você vai fazer o quê? Acompanhar o cumprimento do plano de manejo o resto da vida. A gente chama isso de inquérito Highlander, porque ele não morre nunca mais. É o Highlander. Sabe por quê? Que a hora que chega na tua mão, do Conselho Superior, a gente pega e manda para o arquivo, volte em 6 meses. Daí 6 meses volta, você manda uma equipe lá dentro, para verificar se o plano de manejo está sendo cumprido. Aí vem um relatório dizendo, está tudo sendo cumprido. Ao arquivo, retorne em 6 meses. Então, pessoal, pelo menos a cada 6 meses a gente manda uma equipe lá dentro, ou pede para o órgão fazer uma vistoria e dizer se o plano de manejo está sendo cumprido. Isso é o resto da vida. Então eu cuidava de bastante unidade de conservação. Eu gostava desse assunto, tinha bastante. Olha, todo mês tinha pelo menos 2 ou 3 lá na minha mesa para ver. E se acontecer algum problema, descumprimento de plano de manejo, você faz uma reuniãozinha, tenta consertar, tenta fazer um TAC para acertar. Se não der, você faz o quê? Vai em juízo. Descumprimento de plano de manejo. Descumprimento dos objetivos da unidade de conservação. É sempre assim. Só para você entender como é que funciona, para não ficar só uma aula teórica, entendeu? Então veja, por que eles perguntam para você? Porque isso aqui você faz o resto da vida.
Você vai fiscalizar a unidade de conservação o resto da vida, enquanto ela existir. Então, o plano de manejo ele é obrigatório para todas, mas você tem que verificar se é caso de ZA, que é a zona de amortecimento. O que é zona de amortecimento? Então, aqui você tem que ler o artigo 2º, 18 e o artigo 25. Pessoal, zona de amortecimento é o seguinte: a unidade de conservação, ela é uma área com uma especial proteção, principalmente proteção de flora e fauna. A zona de amortecimento, esta área externa que envolve a unidade de conservação, a ZA está aqui, ó, que vai proteger a unidade de conservação dos impactos externos. Você fala, mas qual é a largura dela? Então, a lei não fala. Então, eu defino a unidade de conservação, eu defino a ZA, olha aqui, pessoal, ó, artigo 25. As unidades de conservação, exceto APA e RPPN, devem possuir uma zona de amortecimento. Ok? Parágrafo 2º. Os limites da zona de amortecimento poderão ser definidos no ato de criação da unidade. Geralmente, este limite aqui, ó, esta largura aqui, tá vendo? Ela é definida quando eu crio a unidade de conservação. Se não for o caso, né, que ele fala aqui, ó, pode ser definida no ato de criação da unidade ou posteriormente. Então, se não é o ato criador que define essa largura, essa faixa marginal, pode ser o plano de manejo a fazê-lo. Você fala, mas qual é a largura? Então, gente, pode ser 50 metros, 100, 500, 1.000 metros. Você já imaginou fazer uma ZA de 1.000 metros? O que eu incomodo de gente? Por quê? Ah, porque eu vou... Aqui tem restrições, gente. Não tem as restrições que a unidade tem, um pouco menos, mas tem, né? Olha o que diz o parágrafo 1º, ó. O órgão responsável pela administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando ocupação e uso de recursos naturais na zona de amortecimento. Então, geralmente é no plano de manejo que eu vou dizer o que pode e o que não pode ser feito na ZA, inclusive. Então, tem coisa que você fazia que você não vai poder mais fazer. Então, olha quantas pessoas eu incomodo. Não só as que estão dentro, mas as que estão na ZA. Então, quais são as duas que não precisam? Menos, que não necessitam, não é que é proibido. APA, Área de Proteção Ambiental, e RPPN. São as duas que dispensam zona de amortecimento. As outras 10 exigem. Isso tudo está no artigo 25. Então você percebe que esse aqui é o tipo de lei que você tem que ler pra caramba? Se ele deságua na tua prova 5, 6 questões, o que acontece? Ué, se você não responder, você está fora da prova. Concorda comigo ou não? E tem cara que gosta disso aqui. Você quer ver quem pede isso aqui? Todo exame, ou cada 2, a OAB. Tenho dó dos alunos da OAB. Porque quando chega nessa aula eu falo, gente, desculpa, mas o terceiro assunto mais pedido na ordem é isso aqui. Você imagina isso? Ele pediu... Não, ele fez uma pergunta tão difícil nesse último exame. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, que um cara tinha uma área e conseguiu fazer a aprovação de um loteamento. Quando ele foi começar a vender os lotes, criaram um parque nacional. Puxa, criaram isso aqui. Aqui, ó. Se você ler o artigo 11, o Parque Nacional diz que as áreas são públicas e serão desapropriadas. Aí perguntava para o aluno o que aconteceria. Puxa, e a resposta era o seguinte, porque como ele não desapropriaram ele tinha direito, teria que haver desapropriação, a resposta é que ele não poderia vender os lotes e teria que entrar com uma ação de desapropriação indireta contra a União, porque era um parque nacional. Gente, mas imagine, né? Olha, uma pergunta difícil que envolve administrativo, que envolve ambiental, para um aluno de OAB, que acabou, que às vezes está no quê? 9º semestre? Porque já no 9º semestre pode fazer.
Veja como é que... Questão difícil, eles perguntaram. Foi a última prova, estou com ela aqui. Ó. Eu leio para o aluno e falo, me perdoa, mas talvez nos últimos 10 exames foi a pergunta mais difícil que eles fizeram. Então você imagina, se ele quiser inventar com você, ele inventa, né? Ele monta uma historinha e às vezes ele pergunta, não esse geralzão, ele vai dentro, no miolo do artigo. O que acontece? Sai, não sai, fica, não fica, pode explorar. Então veja que nem sempre é tão fácil. 80% das vezes, como eu falei, dá certo. Então, ó, plano de manejo, zona de amortecimento. E aí, pessoal, vem... Então isso é ZA, zona de amortecimento, né? Que você viu aí que não tem uma largura definida em lei. E aí, os corredores ecológicos. Então, o que são corredores ecológicos? Corredores ecológicos estão no artigo 2º, inciso 18. Segundo 18 já foi, né? Já. Segundo 19. Segundo 19. E, de novo, o artigo 25. Então, corredores ecológicos, pessoal, a lei diz que eles só existirão quando for conveniente. Então, veja que não há obrigação. Só que o que são corredores ecológicos? Então, lendo o artigo 2º, 19, ele fala assim, corredores ecológicos são porções de ecossistema que ligam duas unidades de conservação próximas. Você fala, mas quão próximas? A lei não diz. É caso a caso. Então, você tem uma unidade de conservação que está próxima a outra. Próxima a quanto? Sei lá, 2. Já vi 2 unidades que estavam distantes 4 quilômetros. Então, eu já vi 2 unidades de conservação distantes 4 quilômetros que eles fizeram um corredor de 500 metros. Aqui, ó, fizeram um corredor aqui de 500 metros de largura, distância entre elas 4 quilômetros. Só que aí vem o plano de manejo e ele regra, aí a hora que você for ler lá o plano de manejo, você vai ver que ele fala assim, ó, os limites da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos e as normas poderão ser definidos no ato de criação da unidade ou posteriormente. Então, o corredor ecológico ele já pode vir quando eu crio a unidade de conservação, a segunda, ou pode ser o plano de manejo, estabelecendo o que pode e o que não pode fazer dentro. Enfim, olha como é difícil, né? E para fechar, isso aqui então lembre-se, hein? Não é obrigatório ter corredor ecológico. Só quando for conveniente para você. E para que serve isso? Para o fluxo de flora e fauna. É para você poder manter esse fluxo. E por fim, pessoal, o tal do mosaico. Mosaico acontece assim, ó. Vamos imaginar que essa aqui seja uma área importante, aí vem a União e cria uma unidade de conservação federal. Aí vem o Estado, cria uma unidade de conservação estadual. E vem o município, cria uma unidade de conservação municipal. Você já imaginou se acontece isso e acontece? Olha esse meio aqui, ó. Então, você vai ter um pedaço aqui, ó, uma área, está justaposta, ó, a federal, estadual, municipal. E outras áreas tenho pelo menos 2. Então, veja, a lei não diz que é proibido quando uma cria, não é proibido a outra criar. Não é proibido que sejam justapostas, está no artigo 26, ó. Quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes. Pior é isso, que às vezes o poder público não cria, o poder público federal, estadual, municipal, né? Eles não criam unidades de conservação idênticas. Às vezes são de categorias diferentes. Então ele fala, quando existir um conjunto de unidades de conservação de categorias diferentes ou não, próximas, justapostas, sobrepostas, e pode haver sobreposição com outras áreas públicas ou privadas. Eu posso ter, por exemplo, uma unidade de conservação e posso ter uma APP criada por município. Isso não existe. Claro que existe. Pega lá o Código Florestal. Nunca caiu isso aí. Qualquer dia alguém vai inventar isso aí.
Vai colocar na sua prova. Olha lá o artigo 6º. São de preservação permanente áreas que o chefe do Poder Executivo cria. Então, um prefeito pode criar uma APP municipal. Então, imagine que ele criou APP municipal sobreposta com unidade de conservação. É o que ele está dizendo aqui, ó, artigo 26. Então, eu sempre falo, né, gente? Se o examinador quiser, ele mata você, viu? Porque tem coisa para perguntar aí. Percebe? Então, olha o artigo 26. Eu posso ter, então, unidades de conservação próximas, justapostas, mas posso ter uma unidade de conservação com outra área protegida, como uma APP. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer aquilo que se chama mosaico. Eu tenho que fazer uma gestão integrada. Por quê? Porque senão não vai dar certo. Geralmente, esta gestão integrada, ela é definida, assim, a norma dominante é a norma mais protetiva, né? Você tem categorias diferentes. Depois, quando você for ler na tua casa, você vai ver que estação ecológica é o topo, é a que mais protege. Então, tem umas que são super protetivas. Então, logicamente, se você tiver um mosaico com uma estação ecológica, aí a estação ecológica vai predominar. Mas você tem que fazer um documento para a gestão integrada. Gente, isso acontece, por exemplo, nos municípios que compõem uma região metropolitana. Agora criaram a lei, o Estatuto da Metrópole, que fala da governança interfederativa. Você tem áreas que você vai ter que ter a governança interfederativa, porque você não sabe onde acaba um município e onde começa outro. Então existe isso aí. Então anote aí, né, para a gente ir para o intervalo. Tem um decreto 4.340/02, que é um decreto federal 4.340/02, que é um decreto que regulamentou esta lei, e ela tem lá no artigo, esse decreto, perdão, tem lá um capítulo só voltado para mosaico, que são os artigos 8º a 11. Dá uma olhadinha, tá? Não custa dar uma olhadinha, 8º a 11, fala do mosaico, como é que eu faço o documento. Você vai ver aí que ele diz, ó, o mosaico será reconhecido em ato do Ministério do Meio Ambiente. Enfim, ele vai dizer como é que nós vamos colocar num documento esta gestão integrada que é necessária. Beleza? Na volta a gente finaliza aí os nossos temas. Um abraço. Até daqui.